vez a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje é um dia muito especial para nós, cristãos. Nós, uma vez por mês, celebramos, nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, nos reunimos em volta da mesa desse símbolo sagrado, que é a mesa que representa o corpo e o sangue de Jesus. E aqui na Catedral nós temos o costume de nossas crianças estarem junto conosco na ceia, parecia aprendendo, e todas elas comportadas, os papais vão estar olhando suas crianças. Isso é importante, elas irem aprendendo o que é cultuar a Deus, olharem a forma como nós celebramos a ceia. O texto que nós vamos falar, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para a nossa meditação, em João, capítulo 6, a partir do versículo 22, você já deixa aberto aí. Quem comer deste pão? O texto base está lá no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Nós acabamos de cantar, louvar, falando sobre isso, sobre a graça de Deus, sobre o sacrifício. Nós vamos falar o que representa a mesa, o que representa tudo isso aqui, o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de João, isso vem de uma forma muito especial. Jesus Cristo trazendo um embate que ele tem com os judeus, com a religião. Aqui graça e religião colocada frente e à frente. E neste texto sagrado, tudo começa quando os judeus fazem uma pergunta a Jesus Cristo. Tudo começa com uma pergunta colocada ali no versículo 25, quando diz assim, eles chegam e perguntam para Jesus, porque Jesus voltara novamente, e o texto sagrado vai dizer que no dia seguinte a multidão ficou do outro lado, não notou e não notou que ele estava ali. Mas de repente eles encontram Jesus e eles fazem essa pergunta a Jesus Cristo: Mestre, quando chegaste aqui? Eles vêm do outro lado e eles fazem esse questionamento a Jesus Cristo. E aí nos próximos versículos, os versículos 26 e 27, Jesus chama a atenção dos judeus que estavam apenas interessados nas coisas terrenas. E isso chama também a nossa atenção, porque muitas das vezes as coisas que nos angustiam, as coisas que nos tornam ansiosos, como Jesus Cristo sempre falou, são as coisas daqui da terra. São as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas tocáveis que você pode sentir. E a Jesus Cristo, na resposta, quando eles colocam isso, Jesus Cristo fala algo muito interessante. Ele vai dizendo assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Mas está interessado nas coisas físicas que eu posso dar. E no versículo 27, Jesus fala algo muito interessante: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então Jesus Cristo vem trazer a eles, que realmente chamar a atenção a essas pessoas que estavam interessadas nas coisas materiais, que as coisas espirituais são mais urgentes e importantes que as coisas materiais. Nós precisamos sim desse plano físico, mas Jesus Cristo começa a mostrar ali que realmente o que nós precisamos é do pão espiritual, que nós devemos lutar, nós devemos trabalhar por essa comida. Quando Jesus Cristo vai falar lá no Sermão do Monte, que ele fala para as pessoas não ficarem ansiosas, e ele diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando sobre isso, de nós darmos primazia na nossa vida para as coisas espirituais. Então você vê que Jesus Cristo já começa a trazer uma conotação para eles, fazendo esse paralelo, porque Jesus Cristo percebeu, e Jesus Cristo sabia lá, vocês não foram sinais mostrando que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador que chamou vocês até aqui. O que chamou vocês até aqui foi porque eu alimentei vocês com pão físico, e vocês comeram e se saciaram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não trabalhem por este pão, porque isso perece, isso acaba, mas trabalhe pela comida
permanece para a vida eterna. Jesus começa a mostrar aqui a importância do pão espiritual. Jesus começa a trazer aqui. Aí os judeus, no versículo 28, querido, eles pedem um esclarecimento a Jesus, porque Jesus disse que eles não têm que trabalhar tanto pelo pão, mas sim trabalhar e buscar pelo pão espiritual. Eles fazem um questionamento a Jesus Cristo: o que faremos para realizar então essas obras de Deus? Como assim? Como que nós vamos trabalhar por essa comida que não perece? Porque Jesus traz essa colocação e os judeus, tentando fazer um embate com Jesus, eles fazem esse questionamento. Então, como que é que a gente trabalha para realizar as obras de Deus? Versículo 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Como que eu faço? E aí, Jesus Cristo vai trazer uma resposta que vai gerar uma cascata de oposição a Jesus, dos judeus a Jesus Cristo. Porque Jesus vai trazer uma resposta fantástica. No versículo 29, ele vai dizer assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha só, as obras não são feitas por atitudes de ações de entrega nossa, mas pela fé. Jesus começa a revelar para os judeus, para aquele povo que estava ali, a sua graça. Ele começa a revelar o plano de salvação, e que a salvação não é uma obra que foi feita para que nós fazemos para Deus, mas é uma obra que Deus fez por nós. É pela fé em Cristo Jesus. Quando Jesus fala para eles que eles têm que lutar pelo pão espiritual, e eles querem saber como fazer isso, ele fala: essa obra, toda a obra que Deus coloca, esse pão espiritual, é você crer em mim, crer naquele que Deus enviou. Não tem uma atitude sua, não é daí para cá, mas é o que Deus derramou lá de cima para vocês. É Deus que entrega a cada um de vocês. Essa é a obra que Deus fez por vocês. E aí o assunto continua. Nos versículos 30, eles começam a olhar para Jesus e pedir um sinal. Eles falam assim: então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Como assim? Você diz que nós temos que comer? Tu está falando tudo isso? Tu está falando que nós temos que comer aquilo que Deus enviou para nós, que esta é a obra? E quais são os sinais? E aí eles vão jogar na cara de Jesus: nossos pais comeram o maná do deserto. Nossos pais comeram do maná que caiu. Eles começam a colocar frente a Jesus, eles começam a buscar algo com Jesus Cristo de um embate da religião deles, da religião judaica. Nossos pais participaram, nós comemos do deserto, o maná, eles comeram o maná que caiu do deserto. Qual é o teu sinal? Porque o maná caiu, nossos pais viram esses sinais. Eles estão defendendo a lei mosaica, do que eles aprenderam com Moisés no deserto. E aí Jesus traz uma resposta que vai corrigir um entendimento completamente errado que os judeus tinham a respeito do relacionamento de Deus para com eles. Que não foi Moisés, se vocês prestarem atenção no versículo 32, Jesus vai falar: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Vocês têm um entendimento completamente errado, um entendimento que não bate com o que Deus fez. Vocês estão entendendo que foi Moisés que entregou para vocês? Não foi. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. É meu Pai que entrega o pão do céu para vocês. E no versículo 33 ele vai falar: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo traz essa resposta desse enfrentamento que ele está tendo com os judeus apresentando a sua religião. Aí Jesus, no versículo 25, aí eles vão falar: então nos dá sempre desse pão. Aí Jesus Cristo vai dar no versículo 35, vai fazer uma declaração que vai abalar radicalmente a estrutura religiosa judaica. Uma declaração que ela é muito forte, ela é bombástica. É como se soltasse uma bomba no meio da religião judaica. Os judeus não esperavam escutar aquilo, porque os judeus eram um povo que vivia num sistema meritocrático,
Fazer para receber é fazer para poder ser algo referente a Deus. E de repente Jesus Cristo, nesse embate com eles, ele se apresentando que não, os nossos pais comeram o maná que Moisés providenciou. E Jesus fala, não, mas o verdadeiro maná quem dá é meu Pai. Jesus Cristo vai dar uma declaração que realmente vai explodir todo aquele sistema. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo faz essa declaração, que Ele é este pão, Ele é o pão vivo que desceu do céu, que o Pai entrega para eles. Aquilo cai como uma bomba no meio daquele sistema meritocrático, do sistema judeu, do sistema religioso. Jesus Cristo entregando essa mensagem, colocando isso, e isso gera no meio deles um murmúrio terrível. É como se ele estivesse perguntando, se você ler uma tradução mais assim avançada hoje, do versículo 41, ele fala, como assim? Você é o pão que desceu do céu? Como? Que história é essa? Que blasfêmia é essa? Eles começam a murmurar. Murmuravam, pois, deles o judeu, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu? Eles vão começar a entender isso. Como você é o pão que desceu do céu? E aí a história vai transcorrer lá no versículo 48, querido. Novamente Jesus repete isso. Novamente Jesus vai afirmar para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. Jesus é o pão vivo. Jesus é esse pão que desceu do céu. Eu sou, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Então, Jesus começa a fazer um confrontamento, sabe, da religião dos judeus, que gera a morte, e a graça de Deus, que gera a vida. Jesus começa a levar para eles que Ele é o pão, que eles têm que comer deste pão, que eles têm que comer da carne do Filho do Homem, e beber do sangue. Senão eu não vou ter parte com Deus, não vai ter vida em nós mesmos. Isso para os judeus é um escândalo, porque não tem mérito. Eu não preciso me adequar, não tenho uma preparação, não tenho uma separação que vai ter que fazer. Não tem aquilo que pode e o que não pode. Jesus Cristo diz que é Ele o pão vivo. Não existe um sistema religioso por detrás disso. Eu tenho que comer daquele pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu como desse pão crendo em Cristo Jesus. Eles vão tentar fazer uma tradução, eles vão tentar buscar como que eu vou comer a sua carne, literalmente eles pensando. Mas não era isso que Jesus Cristo estava colocando. Jesus Cristo estava mostrando, dentro daquele sistema que os judeus tinham, de ter todo um sistema preparatório para se achegar a Deus, um sistema onde havia divisão, onde havia separação, onde uns podiam ser, outros não podiam ser, aonde você podia fazer isso, você não podia fazer aquilo. Jesus Cristo falou, não é esse sistema, é a graça. Eu sou o pão vivo. Quem comer deste pão não terá fome. E Jesus começa a fazer essa separação e mostrar isso a eles, porque Jesus começa a revelar a eles que os pais deles comeram maná e morreram. Eles morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais viveram dessa religião e morreram. Essa religião não gera, essa religião, esse sistema gera morte, mas eu gero vida. Ele faz esse confrontamento da religião que gera morte e da graça de Deus que traz vida. Vocês se gabam dos pais de vocês terem comido o maná do céu, mas eles morreram, todos. Agora, quem comer deste pão, quem comer desta carne, quem beber deste sangue, não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, vai ter vida eterna. É um confrontamento de bate muito forte da religião que Jesus Cristo apresenta. E aí no versículo 53,
ele vai dizer que não tem outro caminho que não seja esse. Não existe outro caminho. Se você ler no versículo 53, ele diz: se não comer, aqui está 51, mas é 53, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Não há outro caminho. Não tem outro caminho, querido. Não tem um caminho religioso que leva até Deus. É como nós louvamos agora, nada além do sangue. O sangue de Jesus é suficiente. E não tem como não ser através do sangue. Não tem como ser através de Cristo Jesus, do pão vivo que desceu do céu. Não existe um sistema religioso, algo que me faça merecer a salvação de Deus, o perdão de Deus. Não tem. É só pelo sangue, único e exclusivamente pelo sangue. Essa mesa é posta aí porque nós temos a necessidade dela. Nós precisamos absolutamente dela, porque ela é vida. Não há vida fora desta mesa. E nada que você possa fazer vai fazer você merecer chegar a ela. Ou nada que você fez vai impedir que você chegue a ela. Porque ela não é a obra humana. Ela não é a obra do homem. É a obra de Deus para você. Não tem nada que te impeça de chegar, ao contrário, se você não cear, se você não comer do pão, você não comer da carne de Cristo, do sangue de Cristo, você não tem vida em você mesmo. E aí nós ficamos gerando em nós um sistema religioso, falando: eu não posso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estou assim, porque eu não fiz aquilo, então eu não posso me achegar. Mas não é apenas o comer palatável. Não é vir aqui comer o pão, beber. É espiritual. Isso é apenas um simbolismo. É espiritual. Comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, é a fé em Cristo Jesus, é crer no sacrifício de Jesus, é entender que todos os nossos pecados foram gravados na cruz de Cristo. E quando Jesus leva isso até eles, é algo que mexe muito com ele, porque Jesus vai colocar frente a frente a graça contra o legalismo. Jesus vai colocar frente a frente a graça de Jesus e o legalismo da religião. E esse embate existe até hoje. É impressionante como nós não conseguimos entender a graça e nós partimos para o legalismo. Porque a graça é muito escandalosa, como Jesus colocou: como você é o pão vivo? Como assim? Ninguém tem que fazer absolutamente nada. Eu não tenho que merecer alguma coisa, eu não preciso estar limpo. Eu não preciso mudar as minhas vestimentas, eu não preciso mudar o meu comportamento. Como? É através de você. Todas essas mudanças que vão acontecer na vida é se eu entender a graça, é se eu comer do pão, é se eu beber do sangue, é se eu crer em Cristo Jesus. E o legalismo vem fazer o contrário. A mesa é cercada de legalismo. Nós temos isso com um medo: não, cuidado, não pode ir em lugar que você tem irmão que nem mastiga o pão. Tem medo. Meu Deus, a pessoa comeu, não podia comer, o menino comeu. Olha, a gente cria um legalismo como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com isso. A única coisa que nós temos a ver com isso é que nós somos o alvo disso. Quando nós celebramos a Santa Ceia, quando nós nos reunimos, costume nosso, nós que temos esse costume, tem pessoas que celebram todas as vezes que se reúnem. O nosso costume é uma vez no mês, primeiro domingo do mês. Nós celebrarmos e lembrarmos, na verdade precisamos lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. Nós, quando fazemos isso, nós fazemos para trazer à nossa memória o que significa a graça. De que nós somos resultado. É para mostrar, inclusive, a miserabilidade das pessoas que somos. De que nós somos cobertos por este sangue.
e que nós somos lavados por este sangue. Nós não podemos fazer separação. Nós queremos separar as pessoas de Jesus Cristo, porque nós determinamos determinados tipos de doutrina que faz. Mas se você não se encaixar aqui, você está fora. Não é este maná gera morte. Você vai comer deste maná, você vai praticar esses atos, você vai morrer. Agora, quem comer deste pão, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, esse vai ter vida. Vida eterna. Fé. Fé. Será que eu teria condições humanas falando de subir ao púlpito, de ser merecedor de entregar a palavra, de poder entregar a ceia para você? Não, querido. Absolutamente. Quando nós chamamos os irmãos aqui, quando nós vemos parlamentares de terno, gravata, mais bem arrumado, é questão de organização, de respeito. Somente isso. Nada, nenhum de nós aqui somos melhores que qualquer outro, faça-nos merecer isso. Não. O servir o pão a vocês é um privilégio na realidade. Tinha que cada um, eu como pastor, tinha que ser o servo maior e entregar para cada um de vocês. Porque no reino de Deus é assim. O sistema hierárquico é, se você, conforme for a tua posição, você mais vai servir. Só por isso. Mas não porque eu mereço ou porque eu sou diferente. Não. Eu sou os pecadores o pior, talvez. Mas o sangue de Jesus me cobre. E não há mais condenação em mim. Porque eu creio, porque eu como desse pão, porque eu bebo desse vinho. Eu bebo do cálice do sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo. E me apego desesperadamente nele. Porque eu sei o que eu devo fazer e é tão difícil fazer. E o que eu não devo fazer, como é fácil fazer. Desesperadamente eu clamo, o meu sacrifício, eu olho para a cruz. E aí Deus lá de cima olha com graça e fala: minha graça te basta, filho. Minha graça te basta. E eu caio em prantos. Porque alguém inocente morreu por pecados tão terríveis que eu cometo. E aí quando eu celebro a ceia, eu vejo esse amor derramado por mim. E aí quando eu olho esse amor derramado por mim, eu vejo a graça. Eu não vou gerar legalismo no meu relacionamento com você, querido. Eu não vou te cobrar nada do que você fez ou não fez. Eu vou te amar, vou te abraçar, vou te perdoar, vou te aceitar. Quantas pessoas indagam já falaram: meu Deus, como é escandalosa a Santa Ceia daquela igreja. Eu vi tantas pessoas aceitarem aqui, fulano assim, fulano daquele jeito. Eu já vi pessoas que cometeram isso durante a semana e foram lá ceiar. Olha como é que nós temos um entendimento completamente errado. O que é o sacrifício de Cristo? O que é este pão? O que é este pão? Muita perdida lá atrás. O pão que gera vida, querido, para nós, não é essa reunião que nós estamos vendo com formalidade. Não. Não é esta vestimenta que eu coloco que me faz ter a aparência de pastor. Se eu não vier vestido assim, as pessoas estão escandalizando, não é pastor. Não é este pão. Este pão gera morte. Se você frequentar um local, um lugar, tentando cumprir alguma coisa, porque se você cumprir aquilo, você vai estar debaixo de alguma coisa lá do alto, querido, você vai repetir isso várias e várias e várias e várias e várias vezes, você vai continuar morto. Mas se você compreender que o pão vivo, quem dá é Deus, e Ele desceu do céu, que é Jesus Cristo, e você crê no sacrifício dele por você, na carne dele entregada por você, no sangue dele entregado por você, e você provar disso, aí você tem vida eterna. Aí você tem vida eterna. Aí você entende quem é Deus na sua vida. Mas esse embate é terrível, graça e legalismo. A graça diz: apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele.
Eu não fico como fariseu, eu não sou como ele, não. Mas o que o legalismo faz? Minha conduta me faz aceitar na presença de Deus. Desprezo aqueles que não vivem como eu. Em que nós parecemos mais? Romanos 3,24 vai dizer assim que sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Mas Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai falar dessa religiosidade que é não manuseie isso, não troques aquilo, não toque naquilo outro. E como é difícil nós tirarmos isso das pessoas. Como é difícil. Como é difícil a gente entender que Jesus Cristo morreu por todos nós. Todos, principalmente pelos piores. E me coloca entre eles. Principalmente pelos doentes. Terminal que sou. Como é difícil nós compreendermos. Não é assim não tem como, eu tenho que ser assim. Olha como a gente quer merecer. Como é que a gente acha que nós temos participação nisso? Como a gente acha que nós completamos alguma coisa que Deus fez? Não! Absolutamente não! É graça pura, é imerecido, é amor pleno de Deus por cada um de nós. Pleno. Aí quando eu entendo isso, quando eu provo isso, o meu olhar para o outro é de misericórdia, é de graça, é de perdão e nunca de condenação. Nunca, jamais. Nunca, jamais. A ceia do Senhor Jesus é um presente gratuito de Deus para cada um de nós. Para cada um. Para quem se achega a Deus. Para quem se achega. Não existe um pré-requisito. É só você chegar e tomar, comer e beber. Não fisicamente, mas espiritualmente. Não é o ato aqui físico de você provar, de você comer, que te vai fazer merecedor. Mas é o seu coração. Você crer nisso. Você se reconhecer como pecador incapaz de se tornar merecedor de Deus e se jogar aos pés da cruz. Para o povo judeu, para os judeus aqui, isso foi escândalo. Porque eles entendiam que a religião deles dava vida. Eles tinham tradições. Quantos e quantos anos eles vinham seguindo isso? Quantos e quantos anos? Então para eles não tinha outra forma. Era desse jeito. Como sim? Como que um leproso vai entrar no reino de Deus? Eu vou me igualar a ele, uma prostituta, um drogado, um adúltero, um mentiroso, aquele que não entrega o dízimo. Como? Assim era o pensamento dos fariseus, dos religiosos judeus. Assim são os pensamentos dos religiosos atuais. Como nós somos apegados à religião. E nós precisamos ser apegados a Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo. Sempre. Compreender esse amor de Deus por nós. Como ladrão, no seu último instante, murmurando, e de repente ele cai em si. Talvez a certeza da revelação do Espírito Santo no coração dele. Ele olha para Cristo e aí ele vê o Filho de Deus, puro, sem mancha, sem culpa, pregado numa cruz. E ele vê que ele merece aquela cruz. E aí ele se apega a Jesus Cristo. E aí ele clama a Jesus Cristo. Ele compreendeu que é aquele homem naquela cruz. E a graça foi derramada na vida daquele ladrão. A graça foi derramada. Que a graça possa ser derramada sobre as nossas vidas. Nós possamos compreender essa graça que é tão escandalosa para os religiosos. Como é escandalosa? Como? Eu tinha um irmão, não tenho um irmão, hoje ele mora em São Paulo, foi embora, ele congregava aqui com a gente, e ele, lágrimas, passou por tantas lutas, a família dele do candomblé,
sabe? Ele acordava de noite, sentava e via, ele disse que via literalmente o capeta assim sentado na frente dele, de tanto que a mãe dele invocava. E ele tentou diversas formas, e ele disse que um dia ele chegou aqui de bermuda, ele fumava, e ele começou a frequentar, e eu recebi, aí ele perguntou se podia louvar, participar da banda. Eu falei, pode. Ele falou, como assim? Você é doido, pastor? Eu falei, não, você acha que você merece alguma coisa? Entregue o que você tem no coração, nada que você possa fazer, seu comportamento vai mudar, porque Deus te ama desse jeito. E ele disse que aquilo foi tão escandaloso para ele, transformou o coração dele. E ele voltou para São Paulo e pregou essa graça para a sua família. E essa mãe dele, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, crê nesse Jesus. Abdicou de todas essas coisas, essas maldições, para entender essa graça. É escandalosa a graça, é escandalosa. Mas quando a gente... E é incrível que para viver ela, vai gerar escândalo. Vai gerar escândalo. Vai gerar. Porque nós vamos nos deparar com um sistema criado. E aí a gente compreender que a graça é maior que o sistema. Que não tem nada que te separe desse amor de Deus por você. Absolutamente nada. Nada, nada. Isto é a ceia do Senhor. Quem comer deste pão, quem comer deste pão, tem vida eterna. Quem comer deste pão, pela graça. Pela graça. Se você se acha imerecedor de participar da ceia, glória a Deus, você está errado. É por você que ela foi posta. Por você. Eu não sou digno de me achegar, mas ela foi posta para mim, ela foi colocada para mim, e eu me achei para comer deste pão dele. Todos nós somos convidados a crer no Senhor Jesus, a comer do pão, beber do cálice. Se você no teu coração você sente que tem um peso de condenação por algo que você fez, eu te convido, primeiro a mim, a você ficar em pé, junto comigo, para nós estarmos orando, para que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, perceber a graça de Deus nos lavando, nos redimindo. Somente isso, somente pelo sangue, nada, nada, nada além do sangue, nada. Feche seus olhos, abra seu coração para Deus. Deixe, Ele já te conhece, mas se revele a Ele. Tire essa máscara religiosa, algo que possa querer te capacitar. Mostre-se para Ele aquelas coisas mais íntimas no seu coração. Deixe o sangue de Jesus purificar, lavar, te preparar.